Olá! Hoje, fique atento no estudo deste dia, que o tema é o seguinte: como buscar entendimento para descansar em Deus. Você vai aprender com simplicidade como a palavra de Deus ela é poderosa. Fique com a gente. Olá! No estudo de hoje, nós queremos estar refletindo sobre algo importante para a alma do homem, para a mente do homem, para o estado de espírito do homem. É que ele, como buscar entendimento para conseguir descansar, ou seja, como é que em meio a tantas adversidades no dia a dia, eu venha conseguir realmente viver em paz, viver em tranquilidade. Por isso que todas as vezes que nós estamos na igreja, o cumprimento do evangélico ou do evangelho é paz do Senhor. Ou seja, é um desejo, mas o estado mais sublime do homem, independente do que ele está vivenciando, é ter paz. Paz de espírito, confiança, esperança, ânimo, entusiasmo, apaixonado por tudo aquilo que tem que enfrentar, independente das adversidades. Mas o fato é que poucas pessoas conseguem desfrutar, poucas pessoas conseguem ter esse prazer. Mas eu quero dizer para você, é possível sim. Acompanhe comigo como é que se diz a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho na glória de Cristo, ou da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então acompanhe comigo. O Deus desta era. Quando a Bíblia se refere ao Deus dessa era, você pode observar na sua Bíblia e pode ver no vídeo nosso, o Deus é com letra minúscula. Então ele está dizendo de espíritos, de poderes menores, ou em outra dimensão, que atuam na dimensão terrena. O Deus desta era cegou o quê? O entendimento. Acompanhe comigo a definição do entendimento. O entendimento é algo tão importante para nós, porque o entendimento é um estado, ou seja, é um estado, é uma faculdade em que o espírito se apodera das ideias e as compreende. Então, acompanhe comigo no vídeo essa frase que eu acabei de dizer. É a faculdade que o espírito se apodera das ideias e as compreende. Ou seja, o homem tem absoluta clareza. Ele, no seu mais íntimo, no seu profundo, ele entende, ele vê com determinada clareza. Mas uma coisa é eu ver um objeto, uma coisa é eu ver algo sólido, outra coisa é eu observar planos futuros, ideias futuras. Daí o porquê quantas mães se desesperam. Enquanto o filho está na frente, ela fica num estado de espírito, estou compreendendo, estou vendo, tá aqui. O filho sai, pronto, entra em pânico. Ou seja, porque ela não consegue mais entender. Aí começa a ser bombardeado por uma série de pensamentos. O que vai acontecer? Onde vai? Ai, meu Deus, será que está seguro? Será que não está? Será que comeu? Será que não comeu? Será que está certo? Será que está errado? Enfim, isso é algo que é natural acontecer com o homem. Mas eu quero dizer para você o seguinte: é fato, queridos, que isso é impossível ao homem. Ei, o homem tem limites, tá certo. E tem muitos homens que se sentem acima do bem e do mal, começam a experimentar um pouquinho de poder, ou seja, um pouquinho de situação financeira melhor, um cargo melhor, uma posição melhor, começam a se sentir acima do bem e do mal, acham que podem controlar a tudo e a todos, mas isso é pura ilusão, porque isso é impossível. Será que, principalmente em relação a planos e projetos futuros, nós dependemos de Deus, precisamos aprender a confiar em Deus. Então é aí que começa o estudo. O Deus desta era, ou seja, o Deus deste século, deste tempo,
ele cega o entendimento de quem? Vamos ver? Olhe comigo aí. Dos descrentes. O que é a pessoa descrente? Tem o crente, é aquele que crê. E o descrente é aquele que não crê. No Brasil, em função de algum tradicionalismo, ou até mesmo de forma de expressão cultural, acho que crente é aquele que vai na igreja evangélica. E o que não vai na igreja evangélica não é crente. Isso não tem nada a ver. Crente é aquele que crê. E o descrente é aquele que não crê. Não crê em quê? Nos fundamentos e nos princípios da palavra de Deus. Então o fato é que eu nunca vou ter presciência, eu nunca vou dominar 100% as coisas futuras. Esqueça isso. Mas eu posso crer em quem pode fazer essas coisas. Eu posso crer naquele que, espiritualmente falando, vive, me conhece, está comigo o tempo todo, 24 horas por dia, independente do que você tenha feito, independente do que você tenha, da forma que você tenha agido. Porque Deus, a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, lá em João 3,16, e ele disse que de tal maneira que ele deu, ou seja, ele colocou à disposição do homem a vida do seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus fez um plano espiritual para mim e espiritual para você, para todo mundo. Então, Deus fez. Então não fique achando que porque se você fizer, você merece algo, que você vai ter problemas. Você não vai crer na palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte: se eu crer que Deus está comigo e eu exercer o que Ele quer, diz a Bíblia que eu vou experimentar, eu vou ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que nós sempre levamos o nosso pensamento em Deus. Por isso que nós sempre depositamos a nossa esperança em Deus. Por isso que quando você está em dificuldades, talvez a dívida é maior do que a sua capacidade de pagamento. Talvez a sua habilidade de expressar é muito aquém da pessoa do outro lado te entender. Ou seja, você usou todos os seus recursos, mas não te entenderam, não te compreenderam. Não se desespere. Se você crê que Deus é contigo, a luz do Evangelho vai brilhar sobre a tua vida e a glória de Deus vai se manifestar. Mas para isso, eu preciso compreender o seguinte: a grande batalha do homem é no entendimento. Não permita que certas mentiras, certos pensamentos baseados em sofismo, ou seja, em raciocínios que talvez para o lado humano é perfeito, mas nada tem a ver com a verdade da glória de Deus. Então não deixa se envolver com isso. Pelo amor que Deus tem por você, pela vida de Jesus Cristo que foi dada para que você venha viver mais livre, mais em paz, mesmo nas adversidades. Então eu quero desafiar você a seguir esse raciocínio, que o entendimento, queridos, desde o início, se você ler lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 5, pesquisando, eu cheguei à seguinte conclusão: você sabe por que Adão caiu? Sabe por que Eva caiu? Porque na hora que a serpente, ou seja, na hora que aquele pensamento astuto veio na sua mente e disse: olha, você comendo desse fruto que Deus proibiu, você vai ter discernimento, ou seja, você vai ter entendimento, você vai compreender as coisas, você vai discernir, você vai ter clareza. Por causa disso, então isso é algo que está no anseio do homem desde o princípio, desde o início. E nós temos que tomar muito cuidado para não cair nas astutas ciladas que sempre estão ao nosso derredor. Segue comigo o que diz aqui esse estudo. Então, nós precisamos entender que o entendimento é cegado quando eu não creio, ou seja, para o descrente. Então vamos ler o seguinte, no verso 6. Pois Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Olha que coisa linda! Das trevas. Talvez você está numa situação treva, obscura, sem saída, mas é aí que vai resplandecer a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações. Daí eu preciso crer, porque começa a brilhar o coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
De repente você está ouvindo e fala, meu, pastor, Daniel, não é nada disso, eu preciso de dinheiro para pagar minha conta. Eu preciso que minha mulher volte, eu preciso que me perdoem, eu preciso que os meus adversários entendam. Enfim, talvez você está pensando na solução terrena. E você entra em pânico, em desespero, porque você não crê que é assim que Deus vai fazer a diferença na tua vida. Você sabe por quê que nós estamos aqui pregando o Evangelho? É para que Cristo seja revelado em você. Deus fez um plano para a eternidade, não só para resolver o seu problema momentâneo. Então calma, querido. Se Deus fez um plano para mim e para você, para a eternidade, você acha que Ele não tem um plano para resolver o dia a dia? Você acha que Ele não tem um plano para resolver as suas situações momentâneas? Mas não pode ser da tua forma. Entendimento é você ter a faculdade de espírito que se apodera das ideias. Ter entendimento é você compreender isso. Mas não da tua forma, mas da forma como Deus trabalha. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Quando eu confio no Senhor, diz a Bíblia, das trevas a luz começa a resplandecer. O meu coração começa a ser iluminado. E o que acontece? O conhecimento, o entendimento da glória de Deus, ou seja, começa a brotar inspirações, você começa a ter uma esperança. E se você continuar nesse processo, a face de Cristo vai se revelar a você. No próximo bloco, nós vamos continuar com esse estudo que muita clareza trará à sua mente e ao seu coração. Fique com a gente. Continuando, o estudo de hoje é como buscar entendimento para descansar em Deus. E nós estamos aprendendo que nós precisamos tomar cuidado com o nosso entendimento para não ser cegado com a descrença, com a desconfiança, com a falta de fé, com a falta de esperança. E no livro de 2 Coríntios 4, vamos ler um dos versículos, eu reflito muito sobre essa palavra, porque eu acho muito interessante. Ela está no verso 7, que ela diz assim, essa confiança, ou seja, mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus. Você só vai entender, você só vai compreender, creia nisso, você só vai descansar se você crê que Deus é a fonte, Deus é a luz, Deus é a justiça, ainda que você não está entendendo nada. Por que de tanta raiva contra a tua vida? Por que de tanta injustiça contra a tua vida? Ou o porquê de tanto problema mesmo, de tanta pressão que vem sobre a tua vida? Creia, das trevas vai resplandecer a luz. É aí que você precisa entender, opa, o meu limite chegou. Eu não posso viver acreditando só nas minhas forças, nos meus recursos, e eu também não posso ficar caminhando e vivenciando somente se eu ver para crer. Não, para com isso. Por isso que nós somos vaso de barro. Mas na antiguidade, os grandes tesouros eram guardados no interior de vasos de barro. E eu tenho certeza que há dentro de você Jesus Cristo. A grande preciosidade que no momento certo se revelará a você desde que você creia. Não permita que o seu entendimento fique cegado. Deixa Deus trabalhar por você. Olha só. No verso 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Olha o contraste. A pressão acaba desgastando. Ficamos perplexos por tanto absurdo que acontece. Como pessoas querem ser Deus na vida da humanidade. Querem julgar, querem condenar, querem isso, querem aquilo. Mas você sabe o que conforta o coração daquele que confia em Deus? Nosso Deus é o Deus da eternidade. Pode ser que algumas pessoas sobre a tua vida ou sobre as nossas vidas ganham algumas guerras locais. Mas a batalha, acredite, não terminou ainda. Ela só vai terminar na morte do homem ou
quando diz a Bíblia que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Eu pergunto isso. Você está preparado para enfrentar a morte? Ou você está preparado para que Deus venha buscar os seus escolhidos? Você tem certeza que você faz parte dos eleitos de Deus? Então eu quero dizer o seguinte, olha só o que diz essa palavra. Sabe, não fica desesperado não, mesmo que às vezes você fique perplexo. No verso 9 diz assim, somos perseguidos, mas não abandonados. Será que você consegue viver a perseguição? E eu posso dizer que já vivi e muitas vezes vivo essa situação. E você crê e confiar que você não está abandonado? Por mais forte que seja aqueles que te perseguem, será que você consegue ter este estado de espírito? Se você conseguir, você está num nível de maturidade que agrada a Deus. Se você não conseguir, deixa Deus trabalhar na tua vida. Confie na palavra dele, porque Deus é poderoso. O maior poder dessa terra é nada perto do poder do Deus que te ama e que é o teu juiz, o verdadeiro juiz. Mas preciso crer nisso. Outra coisa que diz essa palavra, muitas vezes somos abatidos, mas não destruídos. Verso 10, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Sabe o que quer dizer esse versículo, queridos? Todos os dias a nossa luta é a carne contra o espírito. A carne quer fazer justiça, quer arregaçar as mangas, quer usar todo o poder de fogo que você tem para começar a fazer justiça. Essa é a carne. E quem segue o caminho da carne, diz a Bíblia, é morte. Morte terrena, é morte eterna. Por quê? Quer ocupar o lugar de Deus. Agora, diz a Bíblia que somos entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. Que vida você quer que se manifeste em teu corpo? Do amor de Deus ou do homem? Do tipo de Deus ou do tipo do homem? Você quer continuar cuidando das coisas como o homem entende ou como Deus entende? Então, acompanhe. Verso 13. Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos. E por isso falamos. Então, se você crê, fale. Mesmo que a tua mente humana às vezes não está entendendo. Fale. Fale que o teu filho é uma bênção. Não fale que o teu filho é uma maldição. Fale que o teu filho tem jeito sim. Não fique falando que ele está jogado para as drogas e não tem mais jeito. Creia. Não olhe para a sua situação da sua empresa e diga, não, está tudo perdido. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus entender. Das trevas resplandece a luz. Então, creia, declare, eu saio dessa. A graça de Deus vai vir, a justiça de Deus vai vir. E comece a buscar o quê? Entendimento. Porque muitas vezes passamos por adversidades porque o nosso entendimento está cegado. Então, com esse mesmo espírito de fé, não está falando, presta atenção você que está me ouvindo aí, espírito de fé, não é emocional da fé, não é sentimento da fé que nós brasileiros e as igrejas induzem muitas pessoas a caminharem só por sentimento. Não vai nessa. Espírito de fé. A palavra de Deus diz, a mente natural às vezes não entende, o coração emocional talvez não entende, mas Deus vai ser vivificado na tua vida através de você confiar na palavra dele. Creia, ainda que você não entenda. E pode estar preparado. Você quer grandes vitórias? Aprenda a passar por grandes adversidades. Você quer conquistas grandes? Aprenda a enfrentar grandes inimigos sem medo, não olhando para a tua força, mas confiando na força de um Deus que não falha, nunca falhou e não vai ser na sua vida e nem na minha vida que ele vai falhar. Mas eu preciso crer.
Quando eu creio, porque o entendimento é a base desse estudo, como buscar entendimento para descansar em Deus. Eu preciso compreender o seguinte: o Deus deste século quer cegar o meu entendimento, quer fazer com que eu olhe só para os meus recursos naturais, mas a palavra de Deus diz que é um Deus que te ama, e quando isso acontecer, vai ser toda a diferença. Olha só o que diz no verso 16: por isso, não desanimamos, embora exteriormente, olha só que interessante essa palavra, exteriormente estejamos a desgastar-nos, porque às vezes a luta é grande, temos que entrar na cova dos leões, a pressão, suar frio, a perseguição é intensa, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória, olha só, acompanhe comigo, uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você crê nisso? Você acredita nessa palavra? Olha que palavra profunda. Olha que palavra que transforma a mente do homem. Então, querido, querida, você que está nos ouvindo, continue lutando. Não desista. Creia. O Senhor Deus é contigo por onde quer que fores. Entrou numa situação que você não entende o porquê. E entramos. Mas eu creio no que diz essa Bíblia. Às vezes passo por situações que eu tento entender e não consigo. Eu tento buscar entendimento e não consigo. Mas Deus me conhece e eu sei o quanto a pessoa pode crescer confiando em Deus. Por isso eu digo, não desanime. Embora exteriormente você pode estar desgastado, interiormente, creia, você está sendo renovado. Uma nova estratégia, uma nova porta, um novo momento de Deus virá sobre a sua vida. E eu vou orar por você, para que este entendimento venha sobre você e você caminhe descansando no Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. E eu quero te dizer, Pai, somos apaixonados, sou apaixonado pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa e a Tua palavra é eficaz. Portanto, bendito Espírito Santo, acompanhe esta família, acompanhe estas vidas que nos assistem e nos ouvem, aquelas que desejam estar conosco, buscando sempre, com simplicidade, o entendimento da Tua palavra, que a palavra do Senhor seja revelada a estes corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.